Pessoal, vamos lá começar a finalizar. Esse aqui é o meu humilde estúdio, tá? Eu espero que a iluminação não gere muitos conflitos, certo? Esse é o meu suporte para celular, que eu vou colocar de uma forma bem próximo para vocês poderem captar todos os detalhes, certo? Então, vamos lá. Eu vou sentar, vou começar a finalizar. Aqui estão os meus materiais, aqueles que eu já apresentei para vocês, certo? Ali são meus esboços, minhas réguas, minha sombra e tal. Mas vamos lá. Por enquanto tá tudo muito improvisado, mas não se preocupe. Daqui a pouco eu vou pegando jeito e vou deixando mais profissional o negócio, ok? Agora eu vou dar um pause. Bom, galera, estamos aí aqui já com as páginas para finalizar. Essa aqui é 5B e essa aqui é a 5A. Então eu coloquei num close bem assim, bem aproximado, certo? Para vocês verem todos os detalhes do que eu tô fazendo. Se vocês acharem que tá muito perto ou tá muito longe, aí vocês avisam, ok? Por enquanto vai ficar assim. Primeiro eu vou pegar para fazer essas linhas retas. Uma novidade que talvez muita gente não saiba, eu mesmo não sabia até pouco tempo atrás, é que você pode usar o bico de pena com a régua, certo? Eu geralmente usava o bico de pena, usava o pincel, mas aí na hora de usar a régua, eu usava sempre o... Aqui eu vou estar pegando o que... Ai, tá dando doce. Eu vou estar pegando aqui o que resta do meu nanquim. Aí eu vou dar uma batidinha aqui para tirar o excesso. Deixa eu ver se esse negócio para de tremer. Que é um suporte bom, barato, mas meio molenga. Aí aqui eu dei uma riscadinha ali no... Uma riscadinha assim, né? Só para dar tirar o excesso. E aqui eu vou com a régua marcar essa linha do chão, certo? Deixa eu ver se tá dentro do quadrado aqui que é um... Pronto, aí você coloca a régua assim, tem que dar uma distância a mais, certo? E aí mete bronca aqui. Você tem que ter cuidado porque logo depois que você molha o bico de pena na tinta, ele vem carregado com muita tinta às vezes. E quando ele está carregado com muita tinta, a linha sai mais grossa. Quanto menos tinta tem dentro da pena, mais essa linha ela pode ir ficando afinada. Então, quanto está muito carregada, ela pode fazer sem você querer uma linha muito grossa. E isso nem sempre é bom, ok? Pronto, aqui eu estou marcando a linha dos ladrilhos. Caso vocês não possam ver, eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui é o ponto de fuga do quadrinho. Isso aqui é um dos quartéis generais das açougueiras, tá? Isso aqui, essa história, ela é uma história pós-apocalíptica, certo? Que se passa, ó, já borrou aqui, tá vendo? É uma história pós-apocalíptica que se passa no que restou da cidade de Recife, ok? Já que eu moro em Recife, inclusive se tiver algum barulho de ventilador, algum ruído, vocês não se incomodem, tá? Porque afinal de contas aqui é muito calor e fica difícil de aguentar sem ventilador. Então se tiver um ruídozinho assim, deixa passar, ok? Pronto, aí se eu fosse passar por cima agora, talvez borrasse. Uma das formas de evitar isso é passando um mata-borrão, colocando por cima. Eu vou colocar aqui para ver. Cadê? Vamos lá. Para ver se tem alguma coisa borrada. Não, já secou. Como já secou, eu posso continuar. Eu vou molhar aqui na água, porque tá tudo muito perto. Então, para não ficar colocando água em cima do desenho, para não respingar, então quando eu estiver tirando a pena, eu vou estar molhando na água. Se vocês quiserem, depois eu mostro com close como é isso, tá? Eu molho na água e quando a pena tá molhada, eu pego aqui esse papel aqui, tchum, certo?
Daqui a pouco eu vou precisar começar a usar o... Nossa, não tem quase nada aqui. Vou ter que começar a usar o... Faz um rabisquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Faz um rabisquinho, vou tirar o excesso. E aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse negócio tá tremendo, velho. O que será, hein? Ai, meu Deus. Talvez seja porque eu esteja me apoiando na mesa. Bom, vamos lá. Aí, para eu evitar, se eu começar daqui a fazer as linhas paralelas, se eu for colocando para cima, ela vai ficar uma linha, eu vou ficar passando a régua por cima. Então evite isso. Você começa com a linha de cima e depois você vai fazendo as de baixo, porque aí não corre o risco de borrar, certo? Aqui não precisa fazer as linhas completas, pode deixar uma marquinha assim suave, porque isso dá a sensação de volume, tá? Então quando é tudo muito fechadinho, às vezes pode ficar meio artificial. E quando você deixa uma quebradazinha, você cria uma sensação de volume, dá um certo realismo, tá? Então sempre quando você for fazer um ladrilho, uma coisa, nunca faça tudo muito perfeito, né? O que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com Katsuhiro Otomo, que é o autor de Akira, eu aprendi lendo Akira, né? Eu aprendi que o mundo é cheio de coisinhas quebradas, é cheio de imperfeições, é cheio de marcas, de manchas, é cheio de rachaduras. Então, se você for olhar cada vez mais perto, se você for olhar principalmente em um lugar meio mais humilde assim, ele é todo cheio de imperfeições. E isso dá uma certa beleza à coisa, tá? Por isso que eu gosto de desenhar cenários assim, pós-apocalípticos, meio sujos e tal. Eu acho que esse detalhamento ele dá muita beleza assim ao traço. Pronto, aqui embaixo tá 5B, perdão. E essas partes que estão em branco, que você vê que são do cabelo do personagem principal, que é o Cecil, né, o protagonista. Essas partes estão em branco, eu vou fazer com um pincel, porque ele é que permite fazer essa textura sem borrar, sem criar um borrão, certo? Então antes que termine de secar a tinta aqui na minha pena, eu vou ver se eu consigo completar alguma coisa aqui. Eu vou fazer linhas horizontais também, aqui e aqui. Vocês notam que esse quadrinho é um quadrinho que tem uma continuidade, né? Então toda essa narrativa foi muito bem planejada, né? Das partes da arte de fazer quadrinhos, da arte de fazer quadrinhos, do que eu mais gosto, além da arte final, acho que eu gosto tanto quanto a arte final, eu gosto de fazer os layouts. Nossa, fazer layout é muito legal. Fazer layout, você cria a narrativa da história em quadrinhos. Essa narrativa é que dá vida à história. Então essa narrativa ela é fundamental, né? A linguagem dos quadrinhos em si, ela se traduz na arte dos layouts, na arte de fazer layouts. Então assim, depois eu vou falar um pouco sobre isso quando eu for criar a parte 2 dessa HQ, mas por enquanto que a gente está aqui, a gente já pegou nesse pé, né? Já está na arte final e tal. Então vamos falar sobre a arte final aqui. Pronto. Aqui eu estou usando a régua para arte finalizar. E isso não tem nada demais, né? Aqui vocês vão criando. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Pronto. Aqui esse outro personagem ele tá procurando pelo protagonista. Eu acho que dá para notar. Esse outro personagem eu não diria vilão, certo? Mas ele é um antagonista
do Cécio, que é o herói da história. Tá procurando furiosamente por ele, tá jogando tudo pro alto aqui, inclusive esse cabide aqui. Pronto, o principal do bico de pena é justamente esse valor linear que ele dá. Se vocês forem observar bem, vocês vão ver que algumas linhas estão mais grossas do que outras, principalmente na parte da sombra. Então, para fazer uma boa arte final, você tem que ter definido bem essa questão da luz e sombra, certo? Quando vocês marcarem bem a luz e a sombra, aí vocês vão poder fazer uma boa arte final. Aqui eu vou fazer fininho porque são traços de detalhes que estão no interior do personagem. Então, isso daqui, como tá na parte de dentro do personagem, ele tem que ser mais fino do que as linhas do contorno externo do personagem. Esse é um princípio básico de perspectiva, na verdade, de planometria, de você criar o volume do personagem de acordo com certos princípios. Aqui eu estou botando um pouco, mas isso aqui eu vou definir tudo com o pincel, certo? Então calma aí que a gente chega lá. Tem essa rachura aqui no chão. Rachura, para quem não sabe, né? Eu acho que a maioria que está assistindo, que gosta de quadrinhos, deve saber. Rachura é uma sequência de linhas paralelas que elas... é uma série de linhas paralelas usadas geralmente para dar a noção de luz e sombra no desenho. Aqui no caso é uma sombra projetada, a luz está vindo de trás, né? Eu gosto de usar rachuras também para acrescentar dramaticidade às cenas. Então, no mangá é muito comum ter linhas dinâmicas, né? Aquelas linhas de movimento, linhas de ação. Eu não gosto de usar muita linha dinâmica, como é muito carregada nos mangás. Mas eu gosto de vez em quando de usar rachuras para dar um pouco desse efeito, para adicionar um pouco dessa dramaticidade ao desenho. Aí aqui não é uma linha dinâmica gratuita, ela é uma sombra que eu estou colocando, mas ela ao mesmo tempo está dando essa impressão de intensidade, de movimento, mesmo que seja bem suave, tá? Então aqui eu vou colocar mais umas. Bom, a maioria do meu trabalho aqui vai ser com a régua. Então, para não ficar muito monótono, né, porque é um trabalho demorado, tem que esperar secar e passar para lá, eu vou passar para... eu vou ativar, enquanto isso aqui se termina de secar, eu vou pegar aqui a 5C, ok, e vou finalizar aqui um pouco as figuras. Eu vou pegar essa figura aqui que está mais de perto, porque aí vocês vão poder ver melhor como trabalha o bico de pena. Eu tô lavando aqui, vou lavar um pouco pronto, no álcool também. Como trabalha o bico de pena, o valor linear do bico de pena na arte final da figura. Então vamos lá, tá tudo no quadrado aqui, tá dando pra ver direitinho, certo, por aqui mais ou menos. Vamos lá então. Bom, aqui deixa eu marcar de onde é que tá vindo essa luz. Bom, de acordo com meus cálculos, essa luz está vindo mais ou menos daqui, né? Apesar de ser uma luz meio ambígua. Bom, vamos lá. Então essa parte aqui ela deve estar um pouco mais escura, principalmente aqui, ó, nesse canto aqui. Aí aqui eu vou deixar mais grosso, tá? Aí quando vai dar essa subida, ela vai afinar um pouquinho. E aqui eu vou engrossar de novo, afinar um pouquinho. Tá vendo? Essa variação se chama, essa variação de espessura da linha se chama valor linear. Então o valor linear a base da arte final, ela é aquilo que vai
da qualidade na arte final. A não ser que seja sua intenção propositadamente ignorar isso e fazer uma linha fria, uma linha que seja sempre de espessura constante em todo o desenho, tá? Isso dá um efeito um pouco menos de... como é que eu posso dizer? Isso dá um pouco menos de calor ao desenho, vamos dizer assim. Fica um desenho mais frio, um desenho mais impessoal, né? Com menos complexidade. Mas ele pode ser bom dependendo do seu estilo, dependendo da sua intenção, certo? Ele pode funcionar muito bem. Muitos artistas trabalham muito bem com um contorno sem valor linear, né? Com uma arte final com valor linear, assim, que as linhas são sempre ou mais grossas ou mais finas, mas ela mesma não varia. A mesma linha ela não varia de espessura. Aqui no fundo desse cotovelo eu vou colocar bem espesso, que aqui é sombreado. Tem até uns tracinhos ali, uma rachura que eu coloquei aqui. Eu vou colocar meio, porque tá mais ou menos na luz. Aí aqui vem pra cá. Como essa linha entrou, ela vai ser mais fininha, tá? Depois aqui eu fiz essa linha, tá vendo? Se eu for fazer essa rachura, ela vai borrar um pouco. Porque você desenhar por cima de uma outra linha que ainda tá molhada, ela vai puxar um pouco da tinta que você já colocou. Então não é bom ficar fazendo rachura muito perto uma da outra, porque elas vão... uma vai puxar a tinta da outra. Aqui ficou meio irregular, mas tudo bem, bola pra frente. E acabou a tinta, certo? Eu vou lavar aqui, vou colocar um pouco mais de tinta na pena. E vamos continuar. Deixa eu dar um pause. Bom, tive que dar um pause por causa do meu óculos, que eu tava finalizando sem óculos, velho. Nossa. Agora que eu tô vendo que algumas coisas estão meio toscas, mas vamos lá, né? Eu não sou também muito paranoico com esse negócio de fazer perfeito, entendeu? Porque nunca vai ficar perfeito no fim das contas, certo? Você vai fazendo e você vai errando. Na medida em que você for errando, você vai entendendo aquilo ali, o porquê que você errou, como tudo na vida, né? Então você tem que ir arriscando, você tem que ir errando, e assim você vai aprendendo. Se você quiser fazer tudo perfeito, você vai ficar muito paranoico, e aí vai terminar fazendo menos e aprendendo menos, se você se preocupar muito em fazer perfeito, tá? Aqui tá balançando um pouco porque a câmera tá presa num suporte que tá preso à minha mesa. Na próxima vez eu vou prender esse suporte em uma cadeira ou em um móvel do lado de fora. Pronto, aqui vocês estão vendo, eu não vou finalizar o cabelo agora, porque todo esse cabelo, essa juba dele, vai ser feita com o pincel, tá? Então por isso eu não vou mexer no cabelo agora. Quando eu for usar o pincel, eu coloco lá. Aí já tá acabando a tinta. Eu tenho que molhar de novo. Deixa eu ver qual tá o tamanho desse vídeo. Nossa, quase 20 minutos, velho. Bom, pra vocês verem que é um trabalho demorado, tá? Um trabalho de paciência. Eu provavelmente vou cortar algumas partes desse vídeo,
porque nem todas, sei lá, devem ser tão interessantes assim pelo tempo que leva. Então é isso aí. Bom, por enquanto é só. Daqui a pouco eu penso em outras formas de passar esse conhecimento de uma forma mais rápida, mais concisa para vocês, ok? Um grande abraço e até mais, galera. Bom, só para encerrar esse vídeo aqui, certo? Da arte final, como eu falei, eu vou pensar em uma forma mais rápida, mais eficiente de poder passar esse conhecimento sem ter que vocês acompanharem o meu dia inteiro finalizando as páginas, tá? Tudo bem que seria útil também, mas ninguém tem 8, 10 horas para ficar olhando o cara desenhar, né? Então, assim, eu vou achar uma forma mais resumida de passar isso tudo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e se inscrevam no canal para poder receber as atualizações, ficarem sempre por dentro, sempre quando tiver um vídeo novo de alguma dica de arte final, de desenho, roteiro, narrativa, né? Porque eu gosto de ser responsável por todas as etapas da produção da minha HQ. Então eu passei muitos anos estudando para poder chegar até esse nível em que eu posso me sentir confortável, não confortável, mas me sentir bem com as histórias que eu crio do início ao fim. Então eu fico satisfeito com a minha produção e eu vou dizer para vocês, demorou muitos anos até que eu ficasse finalmente satisfeito com a minha produção. Deu muito trabalho para eu me desenvolver e chegar até aqui, né? Então, por causa disso, eu resolvi passar para todo mundo que quiser ouvir, que puder ter acesso a isso, um pouco desse conhecimento, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou, galera!